Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridinhos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa aí, estudando, tá? Aproveitando essa quarentena para a gente colocar nossa mente para funcionar. O que a gente vai ver na aula de hoje, né? A gente viu nas últimas aulas aí, no fim da apostila 1, algumas características dos seres vivos, né? Principalmente das características embriológicas. Então eu falei um pouco para vocês da formação do embrião, né, do desenvolvimento do embrião, da formação dos tecidos embrionários. A gente vai ver os tipos de ovo que a gente tinha dentro dos seres vivos, um pouquinho de organogênese e de classificação embriológica dos seres vivos. Tudo aquilo a gente viu por quê? Qual que era a importância daquilo? Aquilo é como se fosse a base, certo? A partir daquilo, daquelas características básicas, a gente vai estudar os organismos vivos grupo a grupo. Então a gente vai ver nessa apostila 2 e até o final do ano grupos de seres vivos. Então a gente vai ver aí vários animais diferentes. Aqui lembrando, eu falei grupos de seres vivos, mas especificamente animais na nossa frente, desde os mais simples até os organismos mais complexos, que somos nós. Nós vamos ver primeiro os organismos que nós chamamos de invertebrados. Os invertebrados, lembrando, são aqueles que não possuem aí um tecido nervoso originado a partir de uma coluna vertebral. Então eles são um pouquinho mais diferentes da gente, mas de certa forma não menos importantes. O grupo de hoje que a gente vai ver é o primeiro grupo dos animais, que são os poríferos. Quem são os poríferos? Os poríferos são as esponjinhas marinhas que a gente vê geralmente em filme ou em documentário, que crescem ali junto com os recifes de corais. Essas esponjas, elas são extremamente importantes. São organismos simples, muito simples, às vezes ainda mais comparado com outros grupos animais, mas a sua importância ecológica é inestimável. Elas servem aí de alimento para várias espécies de peixes, tartarugas e compõem aí a teia alimentar do ambiente. Então elas são muito importantes e algumas espécies são extremamente raras e ameaçadas de extinção. Então todas vão ter esse corpinho esquisito aqui que vocês estão vendo, tá? Essas estruturinhas aqui, e vão ser organismos filtradores. Eu vou explicar isso com mais detalhes agora. Então, definindo aí melhor os poríferos, deixa eu só tirar a minha câmera da frente para não cobrir vocês aqui as informações. Pronto. Os poríferos, então, eles são animais extremamente primitivos e simples. São talvez os primeiros organismos que a gente pode chamar de animais que tenham surgido no nosso planeta. Provavelmente, então, o animal ancestral que originou todos nós, ele não era muito diferente de um porífero hoje em dia. Por que eles são simples? Eu estou falando que eles são simples. Porque eles não possuem tecidos organizados. O que são tecidos organizados? Seriam estruturas que desempenham uma função específica. Então a gente tem, por exemplo, tecido sanguíneo, que serve para transportar o sangue, né? A gente tem tecido nervoso, que são nossas redes de neurônios, a gente teria tecido muscular. Esses organismos eles não possuem esse tipo de tecido. O que eles possuem? Em vez de eles possuírem tecidos, eles têm alguns números limitados de células, né, de tipos de células, que essas células realizam essas funções específicas. Então, esse organismo ele não vai ter um sistema nervoso, um sistema circulatório. Não, eles vão ter alguns tipos de célula que vão desempenhar essas funções. Eles são organismos muito mais simples. De certa forma, então, quando a gente estava falando lá das camadas de células lá na parte de embriologia, lembra que a gente tinha os animais triblásticos, né, que são os animais com os 3 tecidos embrionários, e a gente tinha os diblásticos ou dipoblásticos, que eram aqueles que tinham somente 2. Geralmente, alguns autores classificam os poríferos como diblásticos, mas, na verdade, eles são, né, segundo estudos mais recentes, considerados ablásticos. Ou seja, eles não têm aqueles tecidos embrionários. Tá? Eles se desenvolvem a partir aí de uma maneira totalmente diferente. Como eles são ablásticos, né, eles não têm aqueles tecidos, não faz sentido a gente discutir se eles são celomados. Aqui, obviamente, eles são acelomados, eles não têm uma cavidade interna para encaixar órgãos, eles não têm nem órgãos, né, eles não têm tecido. Então, eles são aí, de certa forma, classificados quase como um grupo à parte dentro dos animais, diferente de todos os outros, que eu vou falar um pouquinho melhor depois. Então, de maneira geral, as esponjas elas são filtradoras, elas se alimentam aí de matéria orgânica suspensa na água,
essa matéria orgânica suspensa na água é o que serve de alimento para ele só come isso praticamente. E eles têm tanto espécies de água doce quanto espécies marinhas. A gente tem aí 3 grandes grupos de esponjas, que praticamente o que muda é a característica do seu tecido de sustentação. A gente vai ver que esses organismos possuem espículas, que são como se fossem micro esqueletinhos que ajudam a ter a forma corporal dele, já que ele não tem um tecido ósseo para se manter, ele utiliza essas espículas para se sustentar. Então a gente tem a classe calcária, que são as esponjinhas duras, formadas aí de carbonato de cálcio, que é o calcário. Várias dessas esponjas, depois de muito tempo que elas morrem, né, elas ajudam a formar a camada calcária que a gente tem nos oceanos. Então, quando vocês verem falar que uma rocha calcárica ou uma rocha de origem calcárica, ela provavelmente é feita de esqueleto de esponja, né? Não só de esponja, mas primariamente de esponja. Depois a gente tem esse grupo aqui muito interessante, não precisa lembrar esses nomes complicados aqui, tá? Que são as esponjinhas de vidro. Essas esponjinhas de vidro possuem uma transparência, são organismos muito bonitos aqui, com as suas espículas são feitas de sílica. Sílica, o silicato no caso, é uma substância parecida com areia. A areia é o nosso vidro, certo? A gente faz vidro a partir de areia, então elas são transparentes. Tá? Então por isso que são chamadas de esponjas de vidro. Também aqui são muito bonitinhas de se ver. Por último, a gente tem o grupo mais numeroso, né, as desmosponjas, que são aquelas que apresentam tanto espículas silicosas quanto fibras de espongina. Né? O que são essas fibras de espongina? É um tecido feito de proteínas, tá? Forma uma rede de proteínas feitas por essa espongina e serve aí como esqueleto desses organismos. São umas esponjonas bem grandes aqui, bem bonitonas. E aquelas esponjas de banho, que a maioria das pessoas utiliza, vem desse grupo. Tá? Se origina a partir desse grupo. Não confundir com a bucha, que a maioria das pessoas usam, que ela é uma planta. Não tem nada a ver com isso. Tá? São poucas pessoas que realmente tomam banho com essas esponjas aqui marinhas. São um pouco mais caras, né? Mas então é fácil você usar uma esponja sintética. Certo? Como eu disse para vocês, eles eram organismos praticamente a parte do reino animal. Como assim? Né? Aqui vocês estão olhando uma imagem que é um cladograma. Eu já falei para vocês isso provavelmente em outras aulas, mas o que é um cladograma? É uma árvore filogenética. Pensa que ela funciona mais ou menos como uma árvore genealógica da sua família. Só que em vez dela ter seu tio, seu avô, sua mãe, seu pai, elas vão ter os grupos de seres vivos e indicar os parentescos entre eles. Então, vocês podem ver que as esponjas, tá? Então aqui é uma linha do tempo, tá? As esponjas estão aqui, e essa linha do tempo significa que aqui é mais antigo e aqui é coisa mais nova. Então aqui o tempo vai indo para frente conforme a gente sobe aqui. As esponjas, elas estão aqui, elas se dividiram dos outros animais, tá vendo todos os grupos animais, nesse ponto aqui e evoluíram de maneira diferente. Esse ramo que deu origem às esponjas são chamados de parazoários. Esses parazoários eles têm como característica não terem tecidos organizados e terem aí um desenvolvimento totalmente mais simplificado do que os outros grupos de animais. O resto dos animais que não são parazoários são chamados de metazoários, que aí já tem tecidos organizados. Então, a partir aqui de águas-vivas, né, que são os quinidários, o próximo grupinho aqui, a gente já tem bichinhos mais complexos, com tecidos organizados mesmo, tecido nervoso, tecido muscular, e aí a gente vai expandir isso muito mais. Então, de certa forma, esses parazoários, eles possuem algumas espécies, né, no caso, possuem uma fase larval, ou seja, tem uma larvinha, que ela é livre natante. O que significa livre natante? O próprio nome já diz, elas nadam livremente pelo ambiente. Essa larvinha ela vai nadar, até que ela encontra um local próspero para ela sobreviver. Ali ela vai se instalar e a partir dela a gente vai ter o surgimento de uma esponjinha novinha em folha. Então, se eu expliquei para vocês que esses organismos eles não possuem tecidos organizados, mas eles possuem, na verdade, alguns grupinhos de célula, aqui estão eles de maneira detalhada. Tá? Então, se a gente pegar uma esponjinha aqui e cortar ela, fazer um corte
Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, porque eu estou bem na frente. Mas se eu colocar eu aqui em cima... Opa! Deixa eu ver se vai. Erro. Aí, pronto, muito bem. Se eu colocando eu aqui em cima, eu não fico na frente das células para vocês enxergarem. Então, a gente tem aí praticamente 4 tipos principais de células. Se a gente pegar então uma esponjinha e cortar ela aqui, a gente vai ver uma camadinha de célulazinhas aqui. As esponjas elas são ocas por dentro, elas têm uma cavidade interna, que é chamada de espongiocela, e que praticamente só tem água, tá? A água circula ali dentro. Lembra que eu falei que esses organismos são filtradores, se alimentam de restos de alimentos suspensos na água? Então, dentro aqui da pele dela, aqui, da estrutura corporal dela mesmo, a gente vai ter alguns tipinhos de célula. As células que revestem, tá? São essas células mais achatadinhas, que revestem o corpo do animal, são chamadas de pinacócitos. Elas só servem para revestimento, então elas protegem o corpo do animal e ajudam a isolar aí a parte de dentro e a parte de fora dele. A gente tem também porócitos. O que são porócitos? São células cilíndricas com um buraquinho no meio. Esse buraquinho no meio permite que a água entre dentro do corpo da esponja. Então a água ela vai fluir para dentro da esponja pelos poros. Ela vai entrar pelo porócito aqui, a parte de dentro da esponjinha. No meio aqui a gente vai ter uma parte que a gente chama de tecido conjuntivo aqui, né? Não vai ser um tecido conjuntivo igual na gente, mas aqui a gente vai ter uma rede de espongina que fica aqui no meio e espículas, né? Que são as estruturinhas que formam o esqueleto. E no meio disso a gente vai ter amebócitos. Tá? O que são esses amebócitos? São células, como o próprio nome já diz, ameboides, tá? Parecidas com amebinhas, elas vão se locomover ali com pseudópodes, igual a gente viu lá em protozoários, e elas vão fazer a função de digestão, transporte e regeneração corporal. Então elas são as células multiuso, aqui. Elas fazem várias funções diferentes, colaborando para o organismo funcionar bem. E revestindo a parte de dentro do vegetal, fora a gente tinha os pinacócitos, na parte de dentro a gente tem os coanócitos. Os coanócitos são a grande sacada desses vegetais. O que são os coanócitos? São células especializadas para a circulação de água, para a filtração de água. Então, esses coanócitos eles vão ter um colarinho, que é essa estruturinha aqui, e um flagelo no meio aqui. Tá? Espero que eu não esteja na frente. Não estou. Um flagelo aqui. Esse flagelo ele vai bater, certo? Ele vai fazer um movimento. Fazendo esse movimento, ele vai fazer com que a água ali dentro circule. Então, ele vai circular a água por dentro da cavidade interna da esponja. Essa água ela entra pelos poros. Então, ela vai entrar pelos poros e vai circular ali dentro. Circulando a água, o que eu falei que tem na água que esse animalzinho se alimenta? Partículas de alimento. Né? Podem ser algas, restos de animais mortos, protozoários, o que for. Essas partículas de comida, elas vão parando e ficando presas no colarinho, né, do coanócito. O colarinho é como se fosse então um filtro. A água passa por ali, circulando graças ao movimento do flagelo dele, e a água passando por ali, ela fica presa nesses coanócitos. Ficando presas essas partículas nos coanócitos, não a água, desculpa, a água passa e as partículas ficam presas nos coanócitos, a célula faz fagocitose, ou seja, ela absorve essas partículas para dentro das células. Portanto, a digestão aqui desses organismos ela é intracelular, ou seja, ele absorve as partículas de comida e a digestão é feita dentro das células. Posteriormente, os amebócitos vêm, pegam um alimento que foi absorvido pelos coanócitos e espalham pelo resto da esponja. Leva um pouquinho para o porócito, leva um pouquinho lá para os pinacócitos revestindo e um pouco ela usa para poder fazer regeneração desse organismo, caso ele perca alguma parte. Se vai lá, por exemplo, uma tartaruga, um peixe, morde um pedaço dessa esponja, uma parte vai ficar danificada, e aí são esses amebócitos que vão ser os pedreiros, aí eles vão reconstruir o organismo, às vezes, do zero. Se você pegar uma esponjinha dessa e passar num ralador de queijo ali, provavelmente cada pedacinho que você ralar
tem potencial para dar origem a uma esponjinha nova. Tamanho é a capacidade regenerativa dos amebócitos. Então, em termos estruturais, é só isso que uma esponja tem, tá? Pinacócitos para fora, amebócitos e porócitos aqui dentro e os coanócitos na parte de dentro, filtrando e fazendo a água circular. A partir daí, a gente já pode aprender um pouquinho como são as formas corporais desses organismos. Só para vocês saberem, tá? Todos eles vão ter essa camada de pinacócitos de fora. É chamada de camada dermal, que tem a ver com derme, né? Igual a derme da nossa pele. E a parte de dentro é chamada de camada gastral. Gastral porque ela se assemelha, só se assemelha à nossa cavidade gastrovascular mesmo. Seria o estômago desses organismos. Não é o estômago igual o nosso, não tem nada a ver, é muito mais simples, mas de certa forma ele é parecido, é ali onde o alimento é capturado. Então o que acontece? Dentro desse bichinho a gente tem uma cavidade vazia, que é chamada de átrio, e existe uma parte de cima que é chamada de ósculo. O ósculo é por onde a água vai sair. Então se um dia vocês estiverem nadando em algum local e ver essas esponjonas, né, tem umas esponjas que ficam gigantes, vocês colocarem a mão em cima do ósculo, na abertura que tem em cima, só em cima, geralmente vocês vão ver um fluxo de água constante saindo aí. Vai sentir aquela água batendo na sua mão, porque é a partir dali que a água está saindo. A água entra pelos poros, lembra que eu expliquei os porócitos, circula aqui dentro, é filtrada e sai pelo ósculo. Essa cavidade interna é chamada de átrio ou espongiocela, né? O termo mais correto, na verdade, seria espongiocela. Então, a partir disso, a gente tem várias estruturas corporais desses poríferos. A forma mais simples é a forma asconoide, ou formato de vaso. Ela é comprida desse jeito aqui e ela é feita somente por uma camadinha de células pequenininha. Tá certo? Então, a gente tem todas as estruturinhas que eu expliquei aqui para vocês, e para vocês entenderem como ela funciona. Aqui está tudo resumido de novo. Então, o que acontece aqui? A gente tem outros tipos, além da ciconoide. Tá? A ciconoide ela possui uma parede mais espessa de canais, então ela já é um pouquinho mais complexa. Então, antes da água circular pelo átrio, ela circula por uma rede de canais. A gente vai ter os canais que são os exalantes, que vão absorver a água, eles vão sugar a água. Essa água vai entrar, vai circular dentro do canal radial, onde vai ser filtrada pelos coanócitos e depois vai sair pelo átrio e pelo ósculo. Tá? Então, você tem uma cavidadezinha aqui dentro, né, um canalzinho que é chamado de canal radial, por onde a água circula primeiro antes de sair para fora. É diferente aqui do asconoide, no qual você não tem isso, tem uma própria cavidade interna. Aqui não, aqui ela é toda rugosa, tá? E essas ruguinhas são canais radiais por onde a água circula. Mas, da mesma forma, a água entra pelos poros e sai pelo ósculo. Isso não muda, tá bom? Por último, a gente tem as leuconoides. Elas são meio amorfas, elas não têm nenhuma forminha muito pré-estabelecida. Geralmente são os grupos mais complexos de espongiários. Você tem aí vários canais que a gente chama de canais aferentes. O que são esses canais aferentes? São tubinhos, câmaras ali dentro, que levam a água até uma estrutura cheia de coanócitos, que é chamada de câmara volátil. Então vocês podem ver que a água entra, circula por dentro do organismo, saem por vários ósculos, não vai ter um único ósculo central, mas vão ter vários. O átrio está aqui no meio. Elas vão passar por onde essa água for passando, ela vai passar por essas câmaras vibráteis, onde vai ter os coanócitos e vai correr a filtração da água. Do mesmo jeito, a gente tem um canal inalante e um canal exalante. Tá? Então, essas câmaras vão fazer a comunicação entre esses dois tipos de canal. Então, isso aqui é só mais para vocês saberem que existe esse tipinho mesmo. E aí, então, falando um pouco mais detalhado sobre a nutrição. Então, os coanócitos movimentam a água pelo átrio e filtram ela. Essa água ela vai entrar pelos porócitos, né, pelos poros, aberturas dela, e sai pelo ósculo. Circula na espongiocela e sai pelo ósculo.
essa região aqui da coana, né, do colarinho, prende as partículas alimentares e por fagocitose o coanócito se alimenta dela e já começa a digestão dela. Parte da digestão dela já é feita pelo coanócito, parte é terminada pelo amebócito, que termina a digestão e dispersa esse alimento aí para o organismo inteiro. Então ele funciona aí como um sistema circulatório desses animais, ajuda a dispersar esses nutrientes pelo corpo dele. Deixa eu ver se eu não estou na frente aqui para vocês enxergarem. Não estou. Por último, só para falar um pouquinho aqui do esqueleto deles para vocês, o esqueleto, como eu disse, ele pode ter dois tipos. Um esqueleto é um esqueleto mineral, que é a parte feita de sílica, tá? Que aí a gente tem uma ampla variedade de espículas, né? Algumas são classificadas de acordo com a quantidade de eixos que ela possui. E a gente tem a parte orgânica, que é composta de uma escleroproteína conhecida como espongina. Essa espongina que é a estrutura da esponja de banho que as pessoas utilizam. Ela é extremamente fofinha, são várias fibras ali que você consegue apertar e é por isso que é útil para você usar para limpar, para tomar banho. Essa espongina, ela é uma proteína e ela forma então uma rede de fibras que servem para sustentação desse animal, dá o corpinho do porífero. E a última coisa, agora é a última mesmo, é a reprodução desses organismos. Eles podem se reproduzir tanto de forma assexuada como sexuada. Na forma sexuada, você tem aí a liberação de espermatozoides. Esses espermatozoides, eles são livres, né? Eles saem pela cavidade do ósculo ali da esponja e entram pelo poro da esponja fêmea. Tá? Às vezes podem ter espécies dioicas ou hermafroditas. Esse espermatozoide vai fecundar ali uma estruturinha reprodutiva que fica na parte de dentro e vai dar origem a uma larva. Tá? Essa larvinha que eu falei para vocês, que ela é livre, natante e pode se instalar num local onde seja propício para ela se desenvolver. Mas a gente tem também a reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada ela pode ser por regeneração, igual eu falei para vocês, que são partes perdidas da esponja, que podem dar origem a um organismo separadinho, se ela se regenerar. A gente tem também o brotamento, que é o que? É uma estrutura formada por arqueócitos, então a gente vai ter um broto, como se fosse uma estrutura que surge do lado da esponja, cheio dessas células que a gente chama de arqueócitos. O que são esses arqueócitos? A gente vai ver arqueócitos aqui e aqui na gemulação. São células tronco das esponjas, são parecidas com os amebócitos e elas podem dar origem a um organismo novo. Somente uma dessas células tem capacidade de dar vida a um organismo novo de uma esponja. Tanto na forma de brotamento como na forma de gêmula. Né? O que é uma gêmula? A gêmula é quando você tem uma estrutura que parece um ovinho de esponja. Dentro você vai ter vários arqueócitos revestidos por uma camada de espículas. Esse arqueócito, esses são liberados. Cada um desses arqueócitos vai dar origem a um organismozinho separado, uma esponjinha separada propriamente dita. Tá bom? Então, é só isso que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido e que vocês consigam estudar isso aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Muito obrigado e valeu!